A paz de Cristo a todos. Nessa oportunidade de hoje, nós vamos continuar o estudo sobre as duas casas de Israel, né? A casa de Judá e a casa de Israel. E nesse estudo de hoje, nós vamos ver o que foi que aconteceu antes da entrada em Canaã, né? Vamos estudar aí esse episódio antes da entrada de Canaã. Então, Moisés, ele está com o povo de Israel no Rio Jordão, prestes a entrar com o povo na terra prometida, depois de ter tirado o povo do Egito e passado 40 anos no deserto. Antes de entrarem, o Senhor faz algumas exortações a eles, né? Tá lá em Deuteronômio 28:15. Diz assim: se não deres ouvidos, né? Eu vou cortar aqui, não vou ler tudo. Deuteronômio 28:15. Se não deres ouvido, né, a voz do Senhor teu Deus, para cumprir conforme tudo que ele disse, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aliás, esse episódio do Deuteronômio 28, que trata das bênçãos e das maldições, a expressão é a mesma, né? A mesma coisa que ele fala para a bênção, ele fala para a maldição, né? Ele diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né, e guardar tudo que está prescrito, então virão sobre ti essas bênçãos, né, e te alcançarão. Virão sobre ti e te alcançarão. Aí dá o rol de bênçãos. E depois ele vem com o rol de maldições, né, que tá lá, que é o trecho que a gente leu aqui, no 28:15. Se não deres ouvido, então a expressão é a mesma. Então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aí lá em Deuteronômio 28, do 62 ao 64, diz assim, uma das maldições, né? E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão. Aí, estou cortando aqui algumas partes. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Isso aí foram algumas das maldições. Então, irmãos, a gente percebe que uma das maldições pela desobediência era de que eles ficariam pouco em número, e não seriam mais como as estrelas do céu. Essa parte da maldição cai sobre Judá, né? A casa de Judá, porque eles vão ficar pouco em números. E também é dito, o Senhor diz que espalharia eles entre todos os povos, pelos 4 cantos, e que serviriam a outros deuses. Essa parte aí de ser espalhado pelos 4 cantos vai cair sobre a casa de Israel, ou seja, Efraim, né? Vai cair sobre Efraim. Deuteronômio 30, do 1 ao 7, diz assim: e te recordares dela, né? Lá na terra para onde vocês forem espalhados. Se te recordares dela, que eu estou cortando algumas partes, e te converteres ao Senhor teu Deus, se tu, para a terra onde o Senhor te mandou, te espalhou, né? Te espalhou. Se tu te recordares dessas palavras, e tu te converteres ao Senhor teu Deus, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência,
para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então, irmãos, a gente percebe aqui, nesse trecho aqui, lá em Deuteronômio 30, do 1 ao 7, que se guardarmos as palavras do Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, dermos ouvidos à sua voz, então ele nos fará voltar do cativeiro, olha aí, nos fará voltar do cativeiro e nos ajuntará de todas as nações por onde tem nos espalhado. E depois, no versículo 6, ele nos fala sobre a nova aliança. Então, se a gente guardar a palavra do Senhor, dermos ouvido à sua voz, ele nos fará voltar do cativeiro, ele nos ajuntará de todas as nações, e ele fará conosco uma nova aliança, quando ele diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Então aqui fala sobre a nova aliança, ele circuncidará o nosso coração e o coração da descendência de Israel, para amar a Deus de todo coração e alma. Então a gente observa que em Deuteronômio 30, o Senhor já anunciava o que, irmãos? A divisão do reino. Em Deuteronômio 30, o Senhor já anunciava que o reino ia ser dividido. O Senhor já anunciava a nova aliança através do Messias. Porque é Ele quem faz, é por Ele que é realizada essa circuncisão do coração. O Messias, que é Jesus, Ele é o pai da circuncisão, né? Então é Ele quem vai fazer essa grande obra da circuncisão do coração. Então Deus já anunciou isso em Deuteronômio 30. A divisão do reino, a nova aliança através do Messias, o retorno dos desterrados de Efraim, que é a multidão, né? Aquela multidão lá que vai ser espalhada por todo o mundo, e também o retorno dos dispersos de Judá, né? Então tá tudo anunciado aqui em Deuteronômio 30, do 1 ao 7. Então, o povo de Israel, a nação de Israel, ela começa ali naquele chamado com Abraão, né? Abraão vai para Canaã, e depois de Canaã, Abraão vai para o Egito, né? Quando José, ele tem um reencontro ali com José, e ali ele vem com toda a família, né? 70 pessoas, né? Ele vem de Canaã para o Egito, e ali ficam, e ali se multiplicam, né? E aí o próximo passo é essa saída do Egito para voltar para Canaã. E aí o ritual que é feito na saída do Egito para ir para Canaã o último ritual feito é esse da Páscoa. É a Páscoa. É através do sangue do cordeiro que é feita essa passagem do Egito para Canaã. Então, irmãos, esse passo a passo aqui do povo, que Abraão estava em Canaã, foi para o Egito, né? Através lá do José, né? Que José salvou a todos, né? Aí do Egito para ir para Canaã foi aquele processo de libertação, através do sangue do cordeiro. Nós vemos aí um paralelo, irmãos, com a nossa redenção. Isso aqui é uma sombra, irmão, uma sombra do que viria a ser. O homem foi criado lá no Jardim do Éden, né, com tudo, conforme a vontade de Deus. Só que ele saiu de lá e se tornou escravo do pecado, né? A verdade é que ele já saiu porque ele era escravo do pecado. Então, saiu do Éden e entrou no Egito. Aqui podemos dizer, né, entrou na escravidão do pecado. E essa saída dessa escravidão do pecado para a liberdade, irmão, dos filhos de Deus, só é também por meio do sangue do Cordeiro, que é o sacrifício de Jesus,
né, o sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus, né? Então, é a mesma tipologia, né? Tá fazendo menção à mesma tipologia. Do mesmo jeito que o povo saiu do Egito pela Páscoa para ir para Canaã, nós saímos da escravidão do pecado também pela Páscoa, que é a morte de Jesus, o sangue do Cordeiro derramado, para irmos para a liberdade dos filhos de Deus, né? Então, a saída do Egito, essa transição do Egito até chegar à terra de Canaã, foi liderado por uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Por Josué. E aí que a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui. E da mesma forma, essa saída da gente, da escravidão do pecado para a liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, também se deu por uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus, o Messias judeu, o Filho de Deus, né? Então, Josué e Jesus têm a mesma raiz, é o mesmo nome em hebraico. Da mesma forma que foi José quem introduziu o povo em Canaã, da mesma forma Jesus é quem nos introduz nessa Canaã celestial, podemos dizer assim, né? Na liberdade dos filhos de Deus. Então, isso é coincidência, irmãos? O nome de Josué ser o mesmo nome de Jesus em hebraico? Não é coincidência. Isso está falando de coisas futuras, está apontando, Deus está falando verdades eternas, futuras, né? Então, aqui em Isaías 46, do 9 ao 10, 9 e 10, diz assim, Isaías 46, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que anuncio o fim desde o princípio. Anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, o Senhor estava falando aí de coisas futuras. Quando a gente lê essas histórias, a gente tem que se aperceber dessas coisas, né? A gente tem que pedir ao Espírito de Deus que ele desvende os nossos olhos para que a gente possa ver, como diz o salmista, as maravilhas da lei de Deus, né? Então, Deus ordena, e aí vem agora um segundo passo aqui desse estudo, que é a escolha lá dos espias, né? Os espiões que vão espiar a terra, a Canaã. Deus ordena que Moisés envie 12 espiões para espionar a terra prometida por 40 dias. Um de cada tribo, uma pessoa, um cabeça de cada tribo. Então, tá lá em Números 13, do 1 ao 16, certo? Tem lá a lista. Mas o que eu quero destacar? Da tribo de Judá, quem é que vai? O representante Caleb, filho de Jefoné. E da tribo de Efraim, quem é que vai? Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Lá no versículo 16, Números 13, versículo 16, diz assim: e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Josué significa a salvação de Jeová, a salvação de Javé, né? A salvação de Jeová. Então, irmãos, Moisés mudou o nome o nome de Josué, que o nome dele é Oséias, mudou para Josué, é o filho de Num. Então, guardem essa informação. Da tribo de Judá foi Caleb e da tribo de Efraim foi Josué. Então, lá em Números 13 vai estar o grande episódio do relato dos espias, certo? E aqui nesse relato que eu queria me deter com mais propriedade. Lá em Números 13, diz assim, Números 13, do 25 ao 33, eles dizem assim, né, o relato dos espias.
Verdadeiramente, a terra mana leite e mel, e este é o seu fruto, que eles trazem o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, né? Os amalequitas, os jebuseus, e aí eles vão falar o restante do povo. Isso é o relato dos outros espias. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, né? São os filhos de Enac, são gigantes, né? E eles dizem assim, o povo diz assim: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso é o que eles estão vendo, e isso é a percepção deles, daqueles 10 espias incrédulos, né? Eles dizem: nós somos como gafanhotos. Quem disse que eles são como gafanhotos? Eles mesmos estão dizendo que eles são como gafanhotos. E eles ainda botam essa opinião deles na boca dos outros. Porque ele diz: e assim também éramos aos seus olhos, né? Então eles se acham, a opinião dele é que eles são como gafanhotos. Aí lá em Números 14, do 3 ao 8, diz, eles dizem, né, o povo: e por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Olha aí a visão do povo, depois do relato dos espias, dos 10 espias. Então eles diziam assim: ó, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Que visão pobre, que visão incrédula, que não sabe o Deus que tem. E Josué e Caleb, dos que espiaram a terra, quando eles ouviram esse relato, e Josué e Caleb, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha que a visão desses homens. Como é diferente dos outros 10 espias. É água e vinho, totalmente diferente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que mana leite e mel. E aqui eu destaco o versículo 9, Números 14, 9. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Olha aí a visão deles, de Caleb. Porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Aqui é o segredo. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, dá para ver aí, irmãos, o contraste das duas opiniões, né? Dos 10 espias e de Josué e Caleb. Então, apenas Josué, da tribo de Efraim, e Caleb, da tribo de Judá, rasgam as suas vestes e confiam em Jeová, e confiam em Deus. Só eles dois. E aqui nós temos aqui a representação de Efraim e Judá,
que são as duas casas de Israel, sendo introduzidas na terra prometida, que é a Nova Jerusalém. As duas casas de Israel, né, vão ser introduzidas pelo Messias na Nova Jerusalém, que é a Canaã, né, aqui da história, na Nova Jerusalém, coisas passadas que revelam o futuro, né? Outro paralelo é que apenas esses dois são testemunhas de Deus, são testemunhas de Javé, e confiam nas suas palavras, nos lembrando sobre as duas testemunhas de Jeová, né? As duas testemunhas de Deus, que são as duas oliveiras, lá do livro de Ezequiel. E mais na frente a gente vai ver, vai voltar a relação das duas casas de Israel, né, com as duas testemunhas, em outro estudo. E mais uma vez, quem fica encarregado de levar o povo para a terra prometida? Quem é que fica? É Josué, Deuteronômio 1, 34 ao 38. Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe. Então Deus jurou, irmão, jurou, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos. Porquanto, olha aqui o motivo, perseverou em seguir ao Senhor. Viu? Perseverou em seguir ao Senhor. E aqui nessa palavra perseverou, ela aparece várias vezes, né, no decorrer da Bíblia, né? Mas eu queria destacar só a passagem que tem lá em Apocalipse 14:12, quando fala de perseverança. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Senhor e a fé em Jesus. Olha aí a perseverança dos santos. Que santos? Eu e você. Aqueles que creem em Jesus, que obedecem os seus mandamentos, aqueles que têm o desejo de morar com Ele, de reinar com Ele. São esses os santos. E aí ele diz, esta é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque tempos terríveis virão. E aí a gente vai ver, cadê a perseverança dos santos? Cadê os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus? Né? Então esse foi o segredo aqui de Calebe. É o próprio Deus quem testemunha dele, diz que ele vai entrar na terra, ele vai possuir a terra que ele pisou, ele e seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, né? Aqui é Moisés falando, também tu lá não entrarás. Deus falando para Moisés. E Moisés realmente não entrou, irmãos. E por que Moisés não entrou na terra? Foi porque ele bateu na rocha? Lá, era para falar e ele bateu? Não, não foi por causa disso. Moisés não entrou na terra prometida, irmãos, pelo mesmo motivo que o Arão também não entrou. Né? O mesmo motivo. E o que foi o motivo? Tá lá em Deuteronômio, tá lá em Números 20:10. Eles estão de frente à rocha, toda a congregação lá, e ele diz assim, e Moisés diz assim: tiraremos água dessa rocha para vós? Tiraremos. Quem? Quem é que está se referindo a isso aí? Ele e Arão. Ele está dizendo, eu e Arão tiraremos água dessa rocha para vós? Então,